a igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova mundo anunciar. Olá, querido jovem, queridas jovens cursilistas da nossa Diocese de Palmas Francisco Beltrão. Eu me chamo seminarista Alessandro Brandão e hoje venho aqui comentar com vocês um pouco sobre a juventude, sobre como é que nós vivemos na sociedade atual e também falar um pouco sobre a nossa vocação e como surgiu, como nós vivemos a vocação aqui dentro do seminário. A juventude de hoje nos desperta muitas curiosidades. E aí, jovem que não entendeu, venha conosco que nós vamos te mostrar. Christus Vivit, o que é? Eu sou Adriano Augusto Soares Koskowski, seminarista do Seminário Propedêutico. E irei falar sobre essa encíclica, escrita pós-sínodo pelo nosso antigo Papa Francisco. A encíclica foi uma forma de incluir a juventude na igreja, uma forma de apresentar que todos nós temos uma vocação, que cada um tem que ser protagonista da sua própria história. Então essa foi a forma que o Papa Francisco nos mostrou como fazer isso na igreja. A vocação inicia desde casa, desde as primeiras orações inseridas pelos pais. E isso deve ser aumentado conforme o passar do tempo, cultivada, discernida. Essa vocação é o que nos guiará ao caminho dos céus, como apresentado na própria encíclica. Maria foi uma forma de jovem que discerniu sua vocação e aceitou, sem questionar, tendo fé em Cristo. Agora, o seminarista Gabriel irá detalhar melhor sobre esse assunto. Eu darei uma breve explicação sobre os principais assuntos e objetivos do livro. Em primeiro momento, o Papa Francisco, nosso falecido Papa, vem nos objetivos de chamar o público jovem, mas não significa que quer chamar somente o público jovem. Ele quer chamar muito além deles. Ele quer chamar todos da igreja. Pois em comunhão, em união, somos chamados a ser jovens. Tanto que Jesus se fez jovem. Jesus é o jovem representado. Pois ele veio com uma coisa nova. Pois o jovem representa coisas novas. Ele dá ideias novas. Ele vai além do normal, do mundano, daquilo que é comum, indiferente. Jesus chega e quebra essa perspectiva dos judeus. Faz com que as pessoas pensem de uma nova maneira, muito além do que imaginamos. Tanto que ele fala que é a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, é o único caminho. Mas esse caminho pode ser destruído, pode ser deformado, pode ser alterado. Mas mesmo assim, criará novos caminhos a Jesus, pois ele é fonte de infinita vida. Tanto que no hino do jubileu chama a vida da minha esperança, vem no sentido que Jesus é a nossa esperança, a boa nova, aquele que nos ilumina muito mais além do que imaginamos. Também no livro fala sobre Maria. Maria é a mãe de Jesus, no sentido que Maria representa o Deus na maternidade, o Deus materno, mas que também era jovem. Tanto que Maria, aos seus 16 anos, foi convidada a ser a mãe de Jesus. Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Esse é o sentido que o anjo Gabriel chega a Maria. Chega no sentido que, na juventude, ela, mesmo diante das fragilidades, mesmo das dificuldades, aceitou. Porque o jovem é destemido, não tem medo, tem a coragem de ir à frente e lutar contra o perigo, sobre as adversidades, etc. Jesus é aquele que foi contra tudo, foi contra a injustiça, os perigos, aos pecados. As pessoas viviam num mundo indiferente, num mundo individualista, do egocentrismo, e que usava Deus só para fazer os próprios prazeres. Faz com que Deus fosse só aqui realizar essas coisas que quisesse.
mas não que se doasse para Deus. Jesus ensina a ser servo. O jovem é servo, mas também é o futuro da nossa igreja. Os jovens é o futuro da nossa igreja, no sentido que futuramente eles serão os adultos da igreja, eles serão os substitutos de nós. Todos nós seremos substituídos pelos jovens. Eles serão as novas vocações, aqueles que nos ajudará a evangelizar, a criar novas coisas. Eles dão as ideias novas. O livro também nos fala que muitas vezes nós, mais adultos ou mais velhos, repreendemos os jovens. Os jovens têm as suas dúvidas, mas não significa que essas dúvidas sejam ruins. É bom porque, no sentido mais amplo, faz nós questionar sobre a nossa fé e fortalecer ela. O jovem, ele sempre vem a questionar como filósofo. Ele sempre vem a se perguntar e a responder essas perguntas. Também, como percebemos, o jovem tem as novas coisas, novas ideias, pensa muito além do que imaginamos. E tudo isso vem através dos dons do Espírito Santo. Vem através da inspiração do Espírito Santo diante da vocação, que em breve os seminaristas próximos farão. E também os idosos, os jovens mais adultos, os adultos mais entre a juventude e a parte do idoso, entra no sentido que esses devem ser respeitados pelos jovens mais novos, pois eles têm uma grande sabedoria diante a sociedade, a comunidade e a igreja. Então, o livro nos ensina que o idoso, as pessoas mais velhas, devem respeitar o mais jovem no sentido que eles têm boas ideias, novas coisas em mente. E os jovens devem respeitar os mais velhos no sentido que eles podem ensinar novas coisas a eles, porque já teve uma sabedoria, um entendimento, uma inteligência recebida durante a vida. E com isso, o Papa Francisco nos fala claramente que essa comunhão, esse ajuda e retribuição, essa busca de trocas de favores, faz com que nós sejam em comunhão e sinodalidade. Pois a sinodalidade vem no sentido de comunidade, de uma igreja una através da comunhão. Então, pelo que podemos entender, Cristo vive em nosso meio, como nossa juventude, que nunca se deve morrer, nossa vocação, que nunca deve ser esquecida. Jesus permanece no meio de nós. Você sabe o que é vocação? Vocação é um chamado de Deus, é um chamado que Deus nos faz particularmente, para nós servirmos os nossos irmãos. Deus, ele chama cada um no particular. Por isso que a gente pode dizer que existem vocações pessoais e vocações que a gente compartilha com nossos irmãos. Mas aquela que eu vou chamar um pouquinho a atenção é a vocação. Cada um tem em particular. É aquela vocação que cada um sente no coração. Temos o exemplo de Santa Dulce, por exemplo, que a vocação dela era servir os mais pobres. Mas a vocação não quer necessariamente ser algo especificamente para os pobres, por exemplo. A vocação, ela pode ser tanto para aquele ministro, aquela ministra que serve o altar, que ornamenta o altar. Isso é vocação. Por isso, eu venho falar um pouquinho para os jovens, mas também para todos vocês que estão nos ouvindo, para que possamos abrir mais esse horizonte de vocação, que a gente possa compreender um pouco mais sobre vocação. A gente pode pensar que vocação ela é reservada exclusivamente para os padres, para os sacerdotes, para as irmãs de vida consagrada, para os monges, mas não. Quando a gente entende que vocação é tudo aquilo que a gente possa fazer em benefício do outro, tudo aquilo que a gente doa por si mesmo, que a gente soa, isso é a vocação. E isso é o chamado de Cristo. Como nós ouvimos anteriormente, o seminarista Gabriel Rubigiza falou da Cristo Vivit, em que Jesus se fez jovem. Quando a gente se põe na vocação, a gente se faz jovem como Jesus nos propôs. A vocação não é exclusiva dos jovens, como já dito antes, mas ela é de todos. Por isso, meu convite a todos vocês que estão nos escutando. Vamos cada vez mais buscar descobrir a nossa vocação,
cada vez mais descobrir esse chamado. E esse chamado inicia no batismo. Quando a gente é batizado, essa vocação floresce. A gente nasce para a vida eterna no batismo e a gente floresce uma vocação dentro de nós. Por isso, quando a gente tiver em nossos momentos talvez de dificuldade, a gente sempre deve pensar que Jesus, ele veio para santificar e para curar aqueles que mais precisarem. E a nossa vocação, ela nos cura também, porque é o próprio Cristo agindo em nosso coração. O batismo, então, como já dito, ele faz parte dessa iniciação à vida cristã. O primeiro sacramento recebido é o batismo. E a importância dele é tão grande que, para ser bispo, por exemplo, para ser padre, para ser qualquer irmã religiosa ou pessoa de vida consagrada, precisa ter um batismo. Por isso que Jesus ele insiste em deixar claro propriamente do Evangelho e através também dos seus sucessores, as pessoas que sucederam Jesus, é esse sinal, é esse batismo, é algo que renasce na nossa vida, é algo que faz nos renascer para a vida. Por isso que não é exclusivamente do padre, por isso que eu insisto em dizer, não é algo exclusivamente do padre, é algo exclusivamente do bispo, algo exclusivamente de irmãs religiosas, é algo exclusivamente dos batizados. E batizados a gente entende como cristãos, é algo exclusivo nosso, é algo exclusivo que a gente tem, é algo exclusivo que Jesus deixou para nós. E isso é muito bonito quando a gente pensa nesse sentido, porque Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele nos deixou uma missão. Essa missão, ela pode ser difícil, pode ser um fardo, pode, mas ela é uma marca indelével. É algo que não se apaga nunca mais. Indelével significa algo que nunca mais vai deixar de sair de nós. A gente pode, às vezes, seguir outro caminho, seguir outra rota, mas Jesus, ele sempre vai ter a sua marca, o seu sinal em nós. E quando a gente se arrepender, a gente pode voltar para ele. Vocação é isso. Vocação é aquilo que você segue, é aquilo que você nunca mais vai deixar de seguir. Se você descobre a sua vocação, ela deixa uma marca indelével também, assim como o batismo. Porque se você começa uma caminhada, você começa um caminho, dificilmente você vai voltar para seguir aquele caminho que você voltou. Você vai seguir até o fim, você vai chegar até o fim para ver o que tem. Essa é a vocação. A vocação é essa estrada, a vocação é esse caminho que a gente segue. A vocação é esse ambiente que a gente está. É muito simples dizer que a vocação é apenas o trabalho, ou que a vocação é apenas o esforço que a gente coloca em favor dos outros. Mas vocação, na verdade, ela não pode ser resumida muito fácil, porque ela é tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente faz em favor. Então, ela é muitas coisas. E esse sinal que Cristo nos deixou, e ele insiste nos evangelhos sempre em deixar isso claramente específico para nós. Ele fala de forma muito simples. Eu vim vos amar, eu vim para amar-vos vocês. Me amem de volta. E que sinal mais lindo de vocação, que sinal mais lindo para provar para Jesus que a gente ama do que seguir a nossa vocação. E você, é vocacionado também? Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ei, jovem, você tem alguma dúvida sobre a vocação a se seguir? Sobre vocação em si? Falaremos agora um pouco sobre cada tipo de vocação. Cada vocação a se seguir na igreja, a se seguir no mundo de hoje. Sobre a vocação religiosa, temos um grande exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Uma santa que, por mais que em sua vida teve altos e baixos, teve muitas dificuldades, pois ao decorrer de sua vida, em suas obras, ela não sentia a presença viva de Cristo em seu meio. Madre Teresa de Calcutá, em suas obras, em sua vivência dedicada totalmente aos pobres, ela, por mais que fazia tudo aquilo em favor, em prol de Cristo, não vivia, não sentia a sua presença em seu coração. Em nossa vida, devemos fazer como Madre Teresa de Calcutá. Por mais que não sentia essa presença de Cristo, fazia a sua missão, servia em sua vocação do mesmo jeito. Foi só depois de 30 e poucos anos que ela conseguiu perceber, conseguiu sentir a presença viva de Cristo em seu coração. Temos também exemplos de vocações sacerdotais. Temos inúmeros santos que viveram a sua vida
em prol de Cristo, servindo como padres, como propagadores do seu evangelho, como também servidores do altar. Podemos aqui citar muitos santos que foram padres, sacerdotes, que serviram a Cristo. Entre eles, podemos destacar o padroeiro dos sacerdotes, Padre São João Maria Vianney. São João Maria Vianney foi um padre, foi um sacerdote que, ao decorrer de sua vida e sua vivência de seminário, na sua formação, na dimensão intelectual, que foi a sua maior dificuldade na sua caminhada, pois tinha muitas dificuldades em sua dimensão intelectual em aprender o latim. São João Maria Vianney teve muitas dificuldades. Porém, por mais que teve essas grandes dificuldades em aprender esse latim, aprender estas novas línguas, essas coisas de estudar e tudo mais, e também em ir até uma cidade, ir à cidade de Ars, uma cidade pagã, uma cidade pobre, na qual não se prevalecia a vivência cristã, a vivência católica de viver esta santidade e viver em busca da santidade. São João Maria Vianney não deixou estes problemas, essas dificuldades se sobressair, enfrentando-as com coragem, tendo Cristo como guia neste caminho, nesta vocação. Temos também a vocação leiga, um leigo que todos conhecemos, que será canonizado este ano, Beato Carlo Acutis. Uma vocação leiga e também principalmente jovem. Um jovem que, por mais que viveu poucos anos de sua vida, vivendo 15 anos praticamente, viveu a sua vida inteira, este pouco, em prol de Cristo. Você, jovem, também é chamado a servir a Cristo, a discernir essa vocação, seja ela matrimonial, seja ela sacerdotal ou religiosa. Você também é chamado a servir a Cristo, a ser um vocacionado que se dedica a sua vida a Cristo Jesus, a ser batizado, discípulo missionário de Cristo Jesus. Temos também o último tipo de vocação, que é a vocação matrimonial, a viver em par em uma só carne, viver em par com seu cônjuge. Também é um exemplo de vocação, é uma vocação muito linda também a se seguir, como tantas outras como foi falado aqui. Vamos agora ouvir um pouco sobre a missão do jovem na igreja de hoje. Querido jovem, adolescente, cursilista que nos acompanhou até este exato momento. Queremos agradecer primeiramente a sua atenção, antes de tudo, e também nessa retomada que nós estamos falando até sobre Cristo Vive, que é o documento que o falecido Papa Francisco nos deixou, também sobre a vocação, que foi nos citado sobre o batismo e a vocação específica. Nesse momento nós vamos entrar na missão. Através desses atos, através da juventude, através dessa vocação, vem também uma missão. Toda vocação ela possui uma missão enquanto peregrinos aqui nesta terra. O próprio jubileu nos convida. Peregrinando na esperança, nós vamos alcançar a dádiva celeste. Peregrinando com a nossa vocação, nós vamos encontrar também o céu que Jesus nos promete. Por isso, a principal missão que a Igreja e Jesus Cristo nos confia é a santidade. Sermos pessoas diferentes nesse mundo. Às vezes, nesse mundo afora, somos convidados a ser tantas coisas ruins que achamos que é certo, mas porém, elas não nos trazem a felicidade devida. Tudo que o mundo nos oferece é passageiro. Por exemplo, essa mesma hora irá passar, irá encher de cupim e não existirá mais. Tudo que o mundo nos oferece é passageiro. Mas as coisas celestes, a verdadeira alegria que vem de Deus, ela não é passageira, ela é eterna. Por isso, a Igreja nos convida a levar essa alegria de nossa juventude a todos, evangelizando com a nossa pequenez, com a nossa humanidade, mas levando também a todas as pessoas. Por isso, todos nós jovens temos essa vocação, levarmos a boa nova a todos que carecem dela. São Francisco nos ensina, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia e o amor. Esse mesmo amor que a Igreja nos ensina está em todos nós. Por isso que esta missão ela não deve se caber apenas aos religiosos, religiosas, padres,
vocacionados, seminaristas. Elas também devem valer a todos nós. Até porque nós, seminaristas, também não deixamos de fazer parte dessa juventude. Somos jovens como qualquer um. Possuímos a nossa debilidade, possuímos também a nossa humanidade. Nós não somos diferentes de vocês que estão aí. Nós também somos humanos acima de tudo. Nós só estamos nesse caminho vocacional, talvez dentro do seminário, mas também podendo viver com a sociedade. Por isso, todos nós que estamos em constante contato com todo mundo ali fora, com a sociedade que nós vivemos todos os dias, nós temos a missão de levar a Boa Nova. Ela não é restringida apenas a uma parte da nossa igreja. Ela é ao todo. Por isso que nós fazemos parte desse corpo místico. E quem é a cabeça? O próprio Cristo. O próprio Cristo é a cabeça desse corpo místico que é a igreja que nós estamos, a Santa Igreja Católica. Por isso, quando nós estamos na barca, não devemos ter medo, pois todas as águas, todas as tempestades que irão passar e irão sobre ela, Jesus está conosco. Por isso, doar-se pela missão é um dos principais caminhos que nos levam a este rumo. Doar-se não vai apenas só a deixar de fazer coisas em prol, mas é doar-se inteiramente. Se for necessário ir até as últimas consequências, iremos. É o próprio Cristo que nos ensina isso, no momento em que ele chega até a cruz. A missão ela vai exigir muito de nós, em todas as áreas, na área humana, na área espiritual, na área intelectual. Muitas vezes nós vamos dar de cara, às vezes com a testa no chão, mas nós devemos ter a força de levantarmos novamente e continuarmos a nossa peregrinação. Ou seja, a missão, ela faz parte de tudo isso. Ide, evangelizai. Jesus nunca nos promete que será fácil, mas nos promete que estará conosco. Os discípulos de Emaús, naquela tristeza, com tudo que Jesus tinha nos dito, e ele morre na cruz. Os mesmos não estavam acreditando que Jesus poderia estar ao seu lado. Jesus veio mostrar que estava. Eles não o reconhecem. Como nós não reconhecemos dia a dia, Jesus pode se fazer presente muitas vezes no rosto do irmão, talvez no próximo que deseja a nossa ajuda. Ele está conosco. E ele também nos faz arder este coração. Por isso que toda vez que nós estamos servindo, o nosso coração deve arder de felicidade. E nossos pés devem se colocar a caminho. Nos lembrava o ano vocacional celebrado em 2023. Colocar os pés a caminho e deixar que nossos corações ardam de frente ao Senhor. Esse equilíbrio entre oração e ação. Uma não tem sentido sem a outra. Não há sentido de nós evangelizarmos sem termos também a oração em nossas vidas. Como podemos levar o próprio Cristo, esse Jesus ressuscitado, que estávamos celebrando há alguns meses atrás, e que também se faz presente em nossas vidas, sem nós termos a oração como nossa base. E depois de orarmos, colocarmos em ação tudo isso. O amor ao próximo, esta dádiva que Jesus nos deixa. Por isso, desde já queremos agradecer por você, querido jovem, ter nos escutado por esses longos minutos. E também a mensagem que nós queremos deixar é esta. Somos todos missionários pelo Senhor. Não é só uma parte da igreja que se restringe a isso. É a todos nós. Esta mesma igreja que nos convida a ir até todos os cantos do planeta Terra. Ir aonde me levar, diz Senhor. Os próprios apóstolos são exemplo disso. Saíram todos daquela área de Jerusalém e foram aos confins da terra para evangelizar. Por isso, esta é a nossa missão. Evangelizar através da Boa Nova de Jesus Cristo. De forma geral, depois de tudo isso que foi abordado, de toda essa recapitulação, se faz muito importante nós mantermos perseverantes, principalmente em relação à nossa própria vocação. Uma vez que nós somos chamados por Deus, e ao sermos chamados, nós temos que cumprir a nossa tarefa nesse mundo, independente de qual seja ele, mas se faz muito importante para que nós nos mantenhamos mais encorajados, independente de todas as nossas adversidades,
que de certa forma possamos ter o encorajamento e a espiritualidade necessária para que nós nos fortaleçamos como jovens, como evangelizadores, como em todas as vocações que Deus nos chamar. De qualquer forma, nós possamos termos essa mensagem, termos essa mentalidade perseverante, independente das diversas circunstâncias que nos rodeiam. Nós termos Deus como inspiração e possamos, através disso, com Ele no centro da nossa vida, cumprirmos o nosso propósito nesse mundo, para que sejamos cristãos cada vez melhores e tenha aí acima de todos os nossos objetivos o nosso desenvolvimento pessoal. E que através desse nosso desenvolvimento pessoal nós alcancemos as nossas virtudes, alcancemos o máximo do nosso potencial e através disso possamos cumprir toda a tarefa e o propósito, a missão que Deus nos enviou, que Deus nos chamou e que Deus de certa forma nos convida a seguirmos em toda essa caminhada e discernimento vocacional. Que canta com alegria, esta que busca o